Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o PET 5, falando da semana 4. Ela trouxe para a gente problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcional. Nessa videoaula, eu vou instruir vocês a como fazer esses problemas da semana 4. Vamos lá? Problema número 1 está falando para a gente que a Ana, a Carolina, o Ricardo e o Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então, eu tenho aqui 4 alunos, o número de voltas que cada aluno deu e o tempo que cada aluno gastou. A Ana deu 4 voltas e gastou 14 minutos, e assim por diante. A pergunta é: qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Então, para saber quem foi mais rápido, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tempo gasto e dividir pelo número de voltas. Então, por exemplo, a Ana, ela gastou 14 minutos para dar 4 voltas. Você vai dividir 14 por 4 e vai descobrir quanto tempo ela gastou para dar uma volta. Vai fazer a mesma coisa com a Carolina, com o Ricardo e com o Sérgio. Aquele que gastou menos tempo para dar uma volta é o colega que foi mais rápido, certo? Aí você vai marcar. Tudo bem? Faça os cálculos e marque a resposta correta. Número 2. O número 2 está falando, nós temos aqui 4 frases. E essas frases são grandezas que relacionam entre si. Eu quero saber qual dessas grandezas que tem uma relação de inversamente proporcional, tá? Então, vocês vão ler e vão analisar. Vamos lembrar que quando as grandezas são diretamente proporcionais, se uma grandeza aumenta, né? Se multiplica o valor de uma delas, o outro também é multiplicado, tá? Uma aumenta, a outra também aumenta. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando você multiplica o valor de uma e a outra divide. Ou seja, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, você vai ler cada uma dessas aqui e vai analisar qual que tem a relação de inversamente proporcional. E vai marcar qual é essa relação. Tudo bem? Qual delas que tem a relação inversamente proporcional. Tá bom? Vamos para o próximo. Número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 quilos de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Então, eu tenho aqui 3 máquinas, demoram 24 dias, que é o tempo em dias, para produzir 1.500 quilos de ração. 4 máquinas gastam quantos dias? Não sei. Y máquinas gastam 12 dias. E 9 máquinas gastam 8 dias, certo? Para produzir a mesma quantidade de ração. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Então, olha só, de 3 triplicou e virou 9. Vamos falando da quantidade de máquinas, tá? Grandeza, quantidade de máquinas. Aumentou a quantidade de máquinas. Eu peguei de 3, multipliquei por 3 e deu 9. O tempo, aconteceu o que com o tempo? Diminuiu, não é? Então, veja bem, 24 passou para 8. Então, 3 máquinas gastou 24 dias. Quando aumentou a quantidade para 9, o que aconteceu com a quantidade aqui de dias se eu tenho 24 dias? Certo? Entenderam? Então, vocês vão falar o que acontece aqui, ó. Se a relação aqui triplicou, aumentou. A relação aqui de 24 diminuiu para 8, né? Então, qual foi essa relação? O que aconteceu? Vocês aqui vão analisar e vão me responder. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 quilos de ração para animais são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Lembra do slide anterior? Diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta.
na grandeza inversamente proporcional. Se uma aumenta, a outra diminui. Então, vocês, né, vão analisar e vão responder qual é a relação que tem aqui entre quantidade de máquinas e tempo em dias, certo? Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Qual é a regularidade que a gente está observando aqui? Vamos ver a regularidade onde eu tenho completo, tá? Aqui eu tenho 3, demorou 3, quantidade de máquinas, 3, demorou 24 dias. 3 vezes 24 dá quanto? 3 vezes 24, 72. Essa outra regularidade aqui, ó, de quantidade de máquinas e tempo em dias. 9 vezes 8, 72 também. Então, manteve uma regularidade. Qual que é a regularidade? O produto é o mesmo da quantidade de máquinas e do tempo em dias. O produto é o mesmo. 3 vezes 24, 9 vezes 8. Então, essa regularidade tem que se manter. Então, como que eu faço para descobrir o valor de x? 4 vezes x tem que ser igual a 72. Por que 72? Porque 3 vezes 24, 72. 9 vezes 8, 72. É a regularidade que nós temos aqui. Multiplicando as duas grandezas, o resultado é o mesmo. Então, com isso, eu consigo descobrir o valor de x, resolvendo, fazendo uma equação, né? 4 vezes x é igual a 72. X é igual a 4, está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 4, 18 dias. Então, veja bem, 4 máquinas vão gastar 18 dias para produzir 1.500 quilos de ração. Observa bem, tá aumentando a quantidade de máquinas, tá? E o tempo está diminuindo. Isso é lógico, né, pessoal? Para fazer a mesma quantidade de ração. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para descobrir o valor do Y, tudo bem? É obedecendo a regularidade do produto 72, tá? Vamos para o próximo. Número 4 está falando que João vai comprar uma geladeira, né? Porque a dele estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu comprar e, para isso, iniciou uma pesquisa nos sites buscando pelo modelo preferido, valor e forma de pagamento. Esse quadro aqui apresenta algumas das opções. Então, veja bem, 2 parcelas, cada parcela sai a R$ 1.200. 3 parcelas, cada parcela sai a R$ 800. 4 parcelas, cada parcela sai a R$ 600. Então, só de olhar aqui, a gente já descobre que a geladeira que o Marcos, João, né, vai comprar custa 2 vezes 1.200, 2.400. 3 vezes 800, 2.400. 4 vezes 600, 2.400. O preço da geladeira é único. E aqui, ó, está aumentando a quantidade de parcelas e o valor da parcela está diminuindo. Lógico, né? Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento? Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas e depois em 15 parcelas. Como eu falei antes, nós já vimos que a geladeira que ele está procurando custa R$ 2.400, né? Então, ficou bem fácil de achar o valor de x e y aí. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? O que nós vimos aqui? A quantidade de parcelas está aumentando. Quando a quantidade de parcelas aumenta, o que acontece com o valor de cada parcela? Diminui. Então, qual a relação que existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? Então, o que nós estamos vendo aqui? Se a quantidade de parcelas aumenta, o valor diminui. Então, vamos lembrar do slide anterior? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, nós vamos ter o quê? Diretamente ou inversamente proporcional, né? Vocês vão pensar nisso para responder isso daqui, tá bom? Vamos para o próximo. Ana possui uma fábrica de máscara de proteção bico de pato,
com 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia e praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionárias e ritmo de trabalho, no mínimo quantas horas de trabalho por dia, atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda, devem ser empenhadas por funcionária dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Então, ficou muita informação. Vamos ler o problema quantas vezes for necessário, mas eu achei mais fácil fazer uma tabelinha e vou trabalhar esse com vocês. Então, o que eu tenho aqui? Manteve a quantidade de funcionários, continuou 4 funcionários. E a quantidade de máscaras também manteve, porque ela já fez 400 e tem que entregar 800, né? Então, a quantidade também vai se manter, 400, 400. Então, veja bem, trabalhando 8 horas por dia, ela conseguiu confeccionar as 400 máscaras em 3 dias. Ela tem que fazer todo esse trabalho em 7 dias. Então, faltam 4 dias. Então, aumentou o número de dias. Se vai aumentar o número de dias, elas vão trabalhar mais dias para entregar as mesmas 400 máscaras. Então, o que vai acontecer com a quantidade de horas por dia? Vai diminuir. Isso é o raciocínio que nós temos que usar para saber se é inversamente ou diretamente proporcional, certo? Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem? E o que nós sabemos dessas grandezas quando elas são inversamente proporcionais? Nós sabemos que o produto das grandezas é o mesmo. Então, sabendo disso, nós vamos achar o valor de x. 8 vezes 3, né? O produto das grandezas é o mesmo. É igual a x vezes 4. Então, 8 vezes 3, 24. X vezes 4, 4x, certo? Então, nós temos uma equação. Então, se 4x é igual a 24, quem é x? É 24 dividido por 4. Então, x é igual a 6. Então, qual é a conclusão? As funcionárias devem trabalhar 6 horas por dia. Então, olha o raciocínio. Trabalhando 8 horas por dia, elas gastam 3 dias. Se aumentar para 4 dias de trabalho, elas vão trabalhar 6 horas por dia. Certo? Grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Esse eu já fiz para vocês. Vamos para o próximo. Esse último está contando que teve uma chuva na cidade onde Carlos mora e ele teve que consertar a casa dele, né? A casa teve muitas infiltrações, ficou com umidade e ele teve que consertar. Então, o que ele fez? Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois ele está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. Olha o registro do pedreiro. Uma pessoa leva 100 dias, uma pessoa sozinha vai gastar 100 dias para consertar a casa do Carlos. Se aumentar para 2 pessoas, aumentar o número de pessoas, a quantidade de dias vai cair, vai para 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Então, eu montei uma tabelinha para você, né, que é bom a gente colocar isso na tabela, e você vai pensar como solucionar esse problema. Então, número de pessoas e dias são as grandezas que eu tenho. Uma pessoa gasta 100 dias. 2 pessoas gastam 50 dias. 10 dias, que é o que eu preciso, né, que o Carlos precisa, ele vai precisar de quantas pessoas? Então, observa bem
essa tabela aqui, o número de dias está diminuindo e o número de pessoas está aumentando. Então, como que eu vou descobrir aqui o número de pessoas para trabalhar 10 dias e conseguir executar a obra? O que a gente vai pensar? Vocês têm duas maneiras de fazer isso daí, tá? Vão usar o raciocínio e vão solucionar esse problema para mim. Mas nós já sabemos, pelo que nós estudamos, que se aumenta o número de pessoas e diminui o número de dias, nós temos grandezas são inversamente proporcionais, certo? Um lado aumentou e o outro diminui, na mesma proporção. Grandezas são inversamente proporcionais. Então, sabendo disso, lembrando que já foi falado, você vai achar esse valor aqui de x e vai escrever como você fez para solucionar esse problema, tá bom? Então, com isso, nós encerramos a semana 4 do PET 5. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá? E não esqueçam de entregar o exercício no prazo determinado. Um beijo e até a próxima videoaula.